Vamos então começar a sessão deste dia de tarde, a primeira sessão da tarde, uma sessão em cheio, sobre conhecimento, inovação e crescimento empresarial, em que contamos com o Instituto Ibérico de Nanotecnologia, com o Dr. Lars Montelius, diretor-geral. Contamos com o Centro Algoritmi, com o professor Ricardo Machado, diretor do Centro Algoritmi da Universidade do Minho, e com o Instituto Politécnico do Cabo de Idoave, professor Nuno Rodrigues, diretor da Escola Superior de Tecnologia do IPCA. A moderar teremos o Dr. António Marques, presidente da AIMINO. Muito bem. Uma organização muito bem gerida por esta senhora, lindíssima e simpática e altamente competente, pelo que se vê, a quem, naturalmente, tem que ser a Câmara Municipal, que se tem que dar os parabéns por esta iniciativa, mas na sua pessoa eu queria pessoalmente dar os parabéns à Câmara Municipal e a toda a equipa da Câmara Municipal e das empresas satélites, mas sobretudo a quem é hoje a responsável máxima da organização, que é a Ana Fragata, e portanto o seu currículo já evidencia uma pessoa altamente preparada, mas que aqui está de facto dispensou às orais, portanto a pessoa está mais preparada do que longa. Portanto, parabéns. A sessão da manhã, é-me dito que a sessão da manhã terminou tarde, eu fui dos todos da manhã, mas este painel vai ter que começar, nós temos de facto imperativamente terminar às 16 horas e, portanto, em função disso, vamos ter que mesmo arrancar. As pessoas vão chegando, mas enfim. O que está combinado, enfim, eu iria, num primeiro momento, dar nota de como é que iríamos, como é que a sessão vai decorrer, de forma muito simples. As apresentações, enfim, chegaremos também, serão rápidas, porque as personalidades que aqui estão são conhecidas, e depois, enfim, depois às 16 horas foi esse o caderno de encargos que me deram, 16, enfim, vamos ver. Portanto, como é que a sessão vai decorrer? Nós vamos ter uma intervenção inicial de 14, 15 minutos, por cada um dos senhores que nos dão o gosto e o prazer de estar aqui connosco hoje, e depois passaremos para a plateia, onde teremos algumas questões. Sendo que às 16 horas, aí temos que ser muito germânicos. Eu sei que não é simpático falar, eu não disse são bem de germânicos, vai ser assim uma coisa mais soft. Temos de ser germânicos na hora de terminar, porque me dizem que é encantador o espaço. Nos dizem e sabem que é encantador o espaço lá está fora, e viemos cá também para convivermos com os outros. Apresentações. Enfim, o painel que aqui temos era suposto, já agora, a organização pede também para dar nota, que o Sr. Reitor da Universidade de Minho, o professor António Cunha, por razões de ausência e de uma reunião importante, incontornável, com outros reitores, não pode estar presente hoje aqui, como era de desejo dele e da organização, mas a vida é mesmo assim. E, portanto, temos connosco o Sr. Diretor-Geral do Instituto Ibérico, INEL, o Sr. Diretor do Centro Algoritmi da Universidade do Minho, o professor Ricardo Machado, e o Sr. Diretor da Escola de Superior de Gestão do IPCA, Tecnologia, pois é, Superior de Tecnologia, deixe lá, esta idade já não permite. O professor Nuno Rodrigues, de maneira que, enfim. Dr. Lars Montelius, good evening. To be in first? Yes. We have 14, 15 minutes, and later we have 5, 6 questions. Okay. Dr. Lars Montelius. Okay. Okay. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, thank you very much for having me here. So I'm Lars Montelius from the International Iberian Nanotechnology Laboratory, and I would like to give you a short presentation how I think INL can play a role for innovation and growth. So before doing that, just a small quiz. Anyone of you that know anything that has nano inside today? Can I have a hand up? Okay, some few, right?
So I would say nanotechnology is already all around us, and I will show you some examples, and then we'll see if you agree with me later. So this is some of the first products that were in the market more than 15 years ago. Different kind of creams, different kind of anti-wrinkle creams or sun lotions or other things which contained material being at the nanoscale. I would say not really what we working with nanotechnology would really call nanotechnology. There are much more interesting things around us today. So the most important area where we do have nanotechnology is in our computers. So if we wouldn't have had nanotechnology, we wouldn't have had the technologies for the computers as we have today. So we wouldn't have had the Wikipedia nor the Facebook, and our lives would maybe be more easy to live and not being so coupled all the time. But now we have what we have, and we have to do something about it. And nanotechnology is not a new technology. It's the convergence of the existing technologies and sciences in the scale of nano size. And when you do things in the nano size, you change the properties of materials, and you can use these changes for technological purposes, and you can make a lot of scientific discoveries. So you can do a lot of different things. If you take an easy thing like a coating of a material, a functional coating, with nanotechnology you can do 16 different kind of functional coatings. And you can think on your own in the weekend what these 16 functional coatings are. And if you're interested to know, you can send me an email and I will send you the reply. So, nanotechnology is important, and the reason why it is important is, as I said, it's the convergence of technologies, and when you converge something, when you come through the conversion point, it diverges again. So nanotechnology is focusing on discoveries that will be applied in all kinds of societal different sectors. So this is one example of the grand challenges of today. And all of these grand challenges of today can be addressed using partly nanotechnology in combination with all other technologies that we have available, of course. I will not go through all these. There is another rationale for having a nanotechnology laboratory like INL, and that is that the deployment of nanotechnology right now, the prediction, is that in all kind of different ways of measuring capacities or implementation, it will double every third year for the next coming 10 years. And this is a dramatic increase. And we have to either do something out of it and try to benefit from it, or in the end we have to pay what the Chinese are doing. So I think we better benefit and try to make something out of this. This is a dramatic increase. As you see, it has been a 25% growth rate for the past years in nanotechnology. So the important thing is maybe what is the role for INL, International Nanotechnology Laboratory, to play in this kind of innovation chain. We can think about doing it through science, and that is what we do. We have a lot of scientists employed, and we can think about it doing it through innovation. And then we have to think about that we are in Portugal, which is a part of Europe, which is a part of the world. So we have to do it in these different contexts. And the unique selling point of INL, which you may not know, is that it's the only international laboratory in nanotechnology in the whole world. So this is a big asset that we have to utilize for the benefit of this society. So we can play a lot of different roles, and I would say the most important role is probably to do what I call close the gap. To close the gap between the enterprises, the industries, the present industries, and to deploy the knowledge of nanotechnology into these enterprises
in order to have them to increase their sales profit or increase their market shares or even do radical innovation and introduce completely new value chains or new products and services. And this does not only go for products, it also connects to services. I don't have the time to speak about that now, but I can do it later if you like. So another way of saying this with closing the gap is to look on what is called the value of depth, which is usually something used in academia to describe that you do a lot of research and the research is not really deployed in industry. And there is a big gap and you need to have some supporting pillars in order to move the innovations or the discoveries into real innovations. Another way of looking at that is to say that we have research and we have to put the research in the societal context and to do that in a good way by a good articulation. And to let you to understand a little what I mean by articulation, I will just show this comic strip that I found some years ago now in the Copenhagen airport. It's a comic strip saying, one man approaches another man saying, "What are you doing?" And the answer is, "I'm cutting stone," which is the perfect correct answer. But there is a second answer to the same question, and that is, "I'm building a cathedral." And of course, the most important is to articulate what you're doing, not in detail maybe, because people may not understand it, but the importance of it. Why do you do it? What will you achieve? What are the goals? And how will society benefit from that? And I think this is one part of the importance task for INL. So in short, what we're doing at INL, we have 3 missions. We explore, we do cutting-edge science, interdisciplinary science. We have about 100 scientists from 21 different countries working together in concerted efforts in order to solve and make discoveries in the sciences. And then the second task is to deploy that knowledge as well as the knowledge of all our colleagues worldwide for enterprises that are interested to have these technologies deployed. And the third mission is to articulate. I think I've explained that already. So, INL is a top-down construction by the Spanish and Portuguese governments. The building was ready in 2011, and during the past 3 years it has been commissioned. All the things has been brought in there that can now make it possible for us to contribute. The total investment has been about 100 million euros. It's a rather big site. It's about 20,000 square meters built area on a 50,000 square meters area in total. It's I would say it's a fantastic place to be at, a very good place to work at, and we're doing wonderful things every day. We have an excellent infrastructure. We are the most modern laboratory worldwide. No equipment, no processes are older than 3 years. But the most important is probably our people. So we have talented people, about 100 scientists, doing really good science together with the people at INL, but also together in the international market. And this is important. And we have a very good system. And the system is our own internal system, how to handle things. And since we are an international institution, we are governed by international law, and that gives us a lot of benefits in many different ways. So in short, what we do, we have a science offer and technology offer, and we're working in 4 areas. We're working in health, energy, ICT, electronics and communication, and in, what did I forget now? Food and environment. And this is important areas for Portugal, of course, but those important areas for the grand challenges. So we are looking on the worldwide trends and we are addressing things in our unique way, working together interdisciplinary. And maybe the most important is the worldwide network we have. So we have a lot of really strong contact with a lot of people in Europe. And the reason for that is, of course, that our 100 scientists have a lot of personal contacts that have been brought up in the European frameworks. So they have a lot of partners from different kind of European projects.
And all the scientists, they are already PhDs, and they have at least 2 postdoc periods behind them. So we have a lot of contacts in together, really good contacts that we can utilize for different ways. And the way we work is that we are doing either the funding logics or the business logics. I will not go in detail in this, but the fundamental difference between a funding logic and a business logic. I'm happy to answer questions if you like later. So, in a nutshell, it's your worldwide science and innovation partner, creating value for society. So, with that, I would like to welcome you all to INL and thank you for your attention. Ora, muito boa tarde. Eu agradeço ao Dr. Antero Marques as palavras. Acabou de me poupar cerca de 5 slides e, portanto, vou avançar rapidamente na minha apresentação. Estou a brincar. Portanto, eu estou aqui com a incumbência e com a missão de apresentar o Centro de Investigação Algoritmo, que é uma subunidade orgânica da Escola de Engenharia da Universidade de Minho. Uma vez que o meu reitor não teve a possibilidade de estar aqui presente, eu tinha os tais 5 slides que vou avançar rapidamente, portanto, muito genericamente, no contexto da Universidade de Minho, eu posso dizer que nasceu em 74, é localizada nesta região, portanto, não é novidade. Isto talvez seja relevante, portanto, numa última e numa recente avaliação a nível internacional, nomeadamente números do ano passado, a Universidade de Minho ficou posicionada em lugares de destaque em alguns dos principais rankings que avaliam a produtividade científica. Os rankings de 2005 ainda estão, obviamente, a ser calculados. Estamos a falar em posições muito relevantes, portanto, em termos de panorama nacional, a Universidade de Minho aparece como uma das 2 universidades portuguesas referidas no Times Higher Education Ranking, aparece também na posição 75 do ranking das universidades mais recentes, portanto com menos de 50 anos, o que é um feito muito importante, e no ranking CWTS de Leiden aparece como a melhor universidade portuguesa. Portanto, do ponto de vista de enquadramento do Centro de Investigação Algoritmo, eu acho que é importante começar no passado, ou seja, o Centro Algoritmo tem uma herança relevante. Neste momento, passaram-se muitos anos desde aquilo que foi a semente da sua criação, que remonta a 1978, com a criação do Centro de Engenharia de Sistemas, Centro de Estudos de Engenharia de Sistemas, que foi, do ponto de vista formal, na área das tecnologias de informação, o primeiro centro formalmente reconhecido pelo Estado português a desenvolver investigação na área. Esta é a razão pela qual penso que é conhecido e, portanto, não irei enfatizar, mas vou referir. A Universidade de Minho teve um papel nessa fase inicial de lançamento da ciência e também de novos cursos em Portugal. Foi uma universidade que marcou, nomeadamente na área das tecnologias de informação, tendo ao longo dos anos, por exemplo, sido a primeira a lançar a licenciatura em Informática em 76, o mestrado em 84 e o doutoramento em 86. Portanto, isto demonstra de facto que em 78 a criação do Centro de Estudos em Engenharia de Sistemas foi a semente para todo esse trabalho que, entretanto, foi desenvolvido e também para a oferta educacional que a Universidade de Minho foi lançando na área. Neste momento muito mais diversificado, portanto não se centra unicamente na informática, vamos ver mais daqui um bocadinho exatamente as áreas, mas portanto são marcos relevantes que neste momento obviamente têm que ser geridos e têm que ser publicitados. Do ponto de vista da existência do Centro Algoritmo, temos também novamente o prazer de dizer que temos na história da Universidade de Minho 2 reitores que foram investigadores do Centro Algoritmo. Do ponto de vista mais orgânico e mais estrutural, o Centro Algoritmo está organizado em 6 linhas de investigação, portanto é um centro multidisciplinar, cobre um conjunto muito alargado de temáticas. Do ponto de vista formal e do ponto de vista institucional, é um centro de investigação que estabelece relações e, portanto, que é
o albergue e o enquadrador da atividade científica que é originária de 4 departamentos da Escola de Engenharia: o Departamento de Informática, o Departamento de Sistemas de Informação, o Departamento de Eletrónica Industrial e o Departamento de Produção de Sistemas. Adicionalmente, existe também cooperação com uma série de outras entidades de ensino superior a nível nacional, nomeadamente institutos politécnicos, que têm a sua atividade em determinados domínios enquadrada no centro algoritmo e, portanto, nestes 400 investigadores que aparecem referidos no slide, e desses 400, 150 são doutorados, há um número significativo de investigadores que são provenientes, por exemplo, do Instituto que o colega Nuno irá apresentar daqui um bocadinho, assim como do Politécnico do Porto, do Politécnico de Lisboa, etc. Do ponto de vista formal, há também aqui um enquadramento que é relevante salientar. O Centro de Investigação Algorítmica tem uma parceria estratégica com uma das entidades que é considerada uma interface para a sociedade da Universidade de Minho, que é o Centro de Computação Gráfica. Portanto, há aqui uma atuação conjunta numa perspectiva de investigação aplicada que faz com que existam, em determinados contextos, equipas mistas em termos de transferência de tecnologia e de desenvolvimento de projetos que transferem e colaboram com as empresas em termos de ciência mais aplicada. Ao longo dos anos, os vários investigadores do Centro Algoritmo têm permitido construir este slide. Há aqui prémios muito relevantes, prémios do I3S, para quem conhece, prémios do IFIP, prémios da Microsoft, por exemplo, o Prémio Mundial de Tecnologia da Microsoft de 2013 foi atribuído a uma investigadora da Universidade de Minho. Portanto, há aqui uma coleção muito relevante de prémios que demonstram o impacto para a sociedade e também a valorização científica que os trabalhos desenvolvidos no contexto do algoritmo são reconhecidos e são enquadrados nestes contextos de prémios que têm tipicamente parâmetros de avaliação muito apertados e de competição em termos mundiais muito exigente. A referência que eu fiz há bocadinho da relação que o Centro Algoritmo estabelece com os departamentos, portanto, toda a dimensão mais educacional, faz com que o Centro Algoritmo, do ponto de vista de gestão, tenha uma participação significativa na gestão de programas educacionais. Portanto, tudo aquilo que é trabalho de natureza científica, que no contexto dos programas educativos estamos a referir a teses, de dissertações de mestrado e teses de doutoramento, provenientes daqueles 4 departamentos, aparecem enquadrados em termos dos grupos e das linhas de investigação do Centro Algoritmo. Isto faz com que seja o Centro Algoritmo que gere e faz uma interlocução em termos de recursos e em termos de nomeação, por exemplo, de diretores de curso, etc., por exemplo, dos programas doutorais. Os programas doutorais que o Centro Algoritmo neste momento gera são estes 5 mais 4, portanto estamos aqui a falar de 5 programas doutorais basilares, portanto que cobrem genericamente a área de atuação do centro, portanto eletrónica e computadores, tecnologias e sistemas de informação, engenharia industrial de sistemas, informática e engenharia biomédica, e depois aparecem uma série de outras ofertas em termos de formação ao nível superior, terceiro ciclo, portanto, Teologia Bolonha, de programas doutorais que estabelecem ligação e que aparecem a ser oferecidos no mercado em termos de cooperação com outras entidades. O primeiro corresponde a um programa doutoral que vai começar em setembro deste ano, em cooperação com a empresa Bosch de Braga. Depois os outros 2, Telecomunicações e Informática, são programas doutorais em parceria com a Universidade de Aveiro e a Universidade de Porto, ambos enquadrados na parceria nacional com a Universidade de Carnegie Mellon, e finalmente o último, de Bioengenharia, que resulta de uma parceria com a Universidade do MIT. Há também análogas colaborações, nomeadamente no enquadramento de trabalho científico do mestrado, numa série de mestrados que são oferecidos na Escola de Engenharia e que também são enquadrados pelo Centro Algoritmo e nas várias linhas e grupos de investigação. Não vou entrar em detalhe. No recente processo de avaliação que foi gerido e que tem tido alguns meandros e enquadramentos de alguma polémica,
nomeadamente a FCT, aquilo que me estou a referir. Portanto, o Centro de Algoritmia apresentou, como todos os centros que submeteram a esse processo, um projeto estratégico. É um projeto estratégico que nos leva a planear e estruturar a atividade científica até 2020. Houve uma reflexão muito profunda e daqui decorreu uma abordagem que nos permitiu, já desde o início deste ano, abordar problemas considerados relevantes na perspectiva societal, que é a palavra que agora se usa para, de alguma forma, refletir a preocupação que as unidades de investigação têm que assumir perante aquilo que são os problemas que vêm da sociedade e que têm uma relação direta com as empresas e com a população. Portanto, levou-nos, no âmbito desta reflexão, a enquadrar e a formalizar 4 domínios multidisciplinares de atuação com a sociedade. Eu estou-me a referir especificamente a uma área que nós chamamos de Sustainable and Smart Cities e, portanto, admito que tenha sido por causa desta temática que o algoritmo tenha sido convidado para estar presente nesta sessão. Uma outra área ligada à indústria, portanto, historicamente há um número considerável de investigadores do algoritmo que têm uma atuação científica com preocupações de estudar e transferir tecnologia relevante para capacitar a indústria. Um outro domínio que tem a ver com as pessoas e a saúde. E, finalmente, um outro que tem a ver com a agilidade e a resiliência das organizações. Estes 4 domínios aparecem, portanto, considerados domínios de intervenção societal, aparecem como reflexo da tal estratégia, da tal reflexão que nos vai levar a desenvolver trabalho com impacto no contexto mais regional, mas também no contexto nacional e internacional, com relevância social, mas que não apareceu somente como reflexo dessa reflexão. Portanto, é alicerçado num conjunto de resultados que, ao longo dos anos, já indicavam que, de facto, o algoritmo tinha a possibilidade de formalizar estas áreas e, portanto, depois de ter sido apresentado o projeto estratégico FCT, que foi genericamente bem avaliado e que foi aprovado, neste momento o algoritmo, como entidade pública, tem a obrigação de desenvolver trabalho nestas áreas. Portanto, daí eu estar a divulgar estes domínios, a indústria, cidades, pessoas e organizações. Portanto, genericamente, o que eu estou a dizer é que as entidades aqui presentes, empresas, instituições, que precisem de parceiros, colaboradores, ajudas, consultorias, etc., genericamente nestes 4 domínios, o Centro de Algoritmo tem competência científica e tem um passado muito relevante de feitos científicos e de tecnologia desenvolvida com impacto nestas 4 grandes áreas. Ao longo dos anos, os vários trabalhos e as várias apostas científicas das equipas do algoritmo têm permitido a transferência para a sociedade de muita dessa tecnologia, através, nomeadamente, da criação de spin-offs. Portanto, aqui são algumas das várias que têm sido criadas em várias áreas e que resultam de um envolvimento direto dos investigadores do algoritmo na criação de valor económico no mercado, através de uma atuação, eu diria, mais tradicional, através da criação de empresas que agora vão fazer o seu caminho em termos de uma exploração tipicamente comercial e não tanto já com o objetivo de desenvolver e de fazer avançar as fronteiras da ciência. Portanto, aqui estamos claramente numa parte em que o algoritmo ajuda e lança e depois, obviamente, acompanha, não é? e observa, não é? A forma como depois estas empresas acabam por desenvolver e explorar a tecnologia ao serviço da sociedade e da economia. Do ponto de vista da rede internacional, o Centro de Algoritmo tem tido a capacidade e também a felicidade e a oportunidade de estabelecer relações científicas com um conjunto enorme de universidades e centros de investigação em todo o mundo. Algumas das melhores universidades fazem parte da nossa rede, nomeadamente as 3 de cima, que curiosamente têm a ver com os programas governamentais recentes em termos de estímulo do envolvimento das universidades portuguesas, nomeadamente com as 3 universidades norte-americanas que aqui aparecem referidas, portanto, MIT, Texas e Carnegie Mellon, mas há um conjunto enorme de outras entidades com as quais nós colaboramos regularmente
através de orientação e a co-orientação de alunos de doutoramento em conjunto, participação em consórcios de projetos desenvolvidos de forma cooperativa e também a escrita de artigos científicos publicados a nível internacional. Portanto, a tal referência ao MIT, por exemplo, neste momento, o diretor nacional do programa doutoral em Leaders for Technological Industries é um dos investigadores do Centro Algoritmo. Há também uma participação na área de bioengenharia. Em termos de Carnegie Mellon, como eu referi já um bocadinho, há a participação e a cooperação através de 2 programas doutorais, Telecomunicações e Informática, e Texas Austin há aqui uma cooperação já de longo prazo na área dos médias digitais e da computação intensiva. A nível mais local, ou seja, a nível mais nacional, acabei de esgotar os meus 15 minutos, portanto não sei se posso usar os 5 sobrantes do orador anterior. A nível mais nacional, ao longo dos anos, o Centro Algoritmo, através dos seus membros, tem também colaborado com uma série de entidades. Peço desculpa que eu estava a falar deste slide. Portanto, há uma ligação muito próxima, por exemplo, do IPQ, portanto, comissões de normalização e toda a disseminação das questões da qualidade associada às tecnologias de informação e comunicações eletrónicas tem sido algo que o próprio Centro Algoritmo tem ajudado a construir e tem participado e liderado comissões do IPQ. A nível internacional há um envolvimento muito grande através de organismos relevantes para quem conhece, nomeadamente o IFIP, o I3S e a Associação Agile, nomeadamente através de cargos de coordenação e de governance a nível mundial, através destas 3 instituições assumidas por investigadores do algoritmo. Também a nível nacional há uma grande ligação, nomeadamente ao cluster português das tecnologias de informação, que tem levado os investigadores do algoritmo a envolverem-se em projetos com empresas que saem deste fórum de discussão e de disseminação de tecnologia e também de alguma forma, estruturação das tecnologias no contexto de estímulo do mercado nesta área. Eu agora, para terminar, e para não usar muito do Dr. António Marques em termos de gestão de agenda, vou só clicar aqui num outro fecheiro e deixar-vos Queria começar por agradecer o convite da FICIS em estar aqui presente. É um prazer, não só aqui enquanto orador, mas também com a exposição, onde temos alguns dos projetos que eu vou apresentar, podem vê-los em primeira mão depois na exposição. O Dr. António Marques me facilitou aqui um bocadinho a tarefa de apresentar o IPCA. Obviamente que vou fazer apenas uma apresentação muito rápida, por isso o Instituto Politécnico do Cabo e do Ave está sediado em Barcelos, temos agora também aqui um polo em Braga, já aqui ao lado dessas instalações. Está dividido em 2 escolas, Escola Superior de Gestão e Escola Superior de Tecnologia, e eu venho aqui falar mais, obviamente, da Escola Superior de Tecnologia, do qual sou diretor, e que muito recentemente teve a construção e entrada em funcionamento de um laboratório único do ponto de vista de investigação aplicada. Estamos a falar do Laboratório de Investigação em Jogos Digitais, um investimento na ordem dos 5 milhões de euros, e eu vim aqui mostrar apenas e tentar passar 2 ou 3 mensagens relativamente curtas. Em primeiro lugar, até porque o centro ficou muito conotado com os jogos digitais, e é esse o objetivo, obviamente, mas passar a imagem de que jogos digitais é uma área, para além de ser uma área de futuro e de grande oportunidade, é uma área extremamente multidisciplinar, e o que faz com que tenhamos valências em muitas outras áreas que revertem para os jogos digitais, e eu espero depois, com alguns destes projetos,
poder-vos demonstrar essa capacidade e também o foco principal deste centro de investigação, que é investigação aplicada, em parceria estreita com as empresas e sempre com o objetivo de fazermos aplicações, ou seja, desenvolver produtos ou serviços para estarem disponíveis de forma o mais imediata possível para o mercado. Obviamente isto não é com qualquer desprimor para áreas de investigações mais fundamentais, elas são, como o próprio nome indica, fundamentais e à custa delas podemos ter investigação aplicada e produtos e percorrer aquilo que foi muito bem dito aqui pela primeira apresentação, que é percorrer aquele vale da morte, mas nós estamos precisamente nessa tarefa de construir aquela ponte do vale da morte e eu espero trazer aqui alguns projetos que demonstrem que em alguns casos conseguimos fazer essa travessia e lançar o mote para que outros possam também juntar-se e colaborar connosco para fazer outras tantas travessias desse tão difícil vale. Começando por apresentar então o Centro de Investigação, o Centro no fundo, compreende 4 laboratórios, as 4 principais competências, ao nível da robótica e eletrónica, todos estes laboratórios perfeitamente equipados do ponto de vista de equipamentos para produção de PCBs, inclusive PCBs flexíveis, um laboratório todo equipado para produção de audiovisuais e, no fundo, elementos, assets, do ponto de vista de animação e entretenimento digital, que é fundamental para os jogos, mas não só. Um laboratório de design industrial, que hoje em dia é algo que sofreu uma evolução radical nos últimos tempos, ou seja, conseguimos prototipar e produzir um determinado produto, um determinado protótipo para fazer primeiros testes de mercado em tempos recorde, essencialmente através de técnicas aditivas como impressoras 3D. Estamos a falar de um laboratório com equipamento muito recente, cerca de 5 impressoras de produção de elementos em 3D, protótipos, e também, obviamente, um laboratório de jogos para o seu desenvolvimento, com uma render farm com 4.000 núcleos de processamento, com capacidade de fazermos render de grande complexidade e de grande necessidade computacional e produzir muito rapidamente elementos para jogos digitais. Por isso, isto, no fundo, junta-se para estas áreas de competências. Os laboratórios revertem do ponto de vista de competências na área dos jogos digitais e aqui estamos a falar de uma zona alargada do ponto de vista dos jogos para mobile, web, PC, consolas, de um modo genérico. Desenvolvimento de produto, na parte de design industrial, como eu já falei há pouco, utilizando todas as ferramentas de prototipagem, nomeadamente ferramentas de prototipagem rápida, animação digital e design de comunicação, eletrónica, robótica e automação. Obviamente que falando disto em abstrato, podemos não perceber muito bem o que é que podemos fazer com isto, daí que eu também decidi focar um pouco a apresentação em alguns projetos concretos para conseguirmos perceber qual é a mais-valia de termos numa mesma estrutura, como é este centro de investigação, e numa mesma estrutura de gestão, ter estas áreas que muitas vezes são dispersas em outras instituições um pouco maiores e que não é fácil colocá-las em funcionamento para atingir resultados num curto espaço de tempo, mas que, face à nossa dinâmica, também por sermos muito mais pequenos que qualquer uma das duas instituições que falaram antes de mim, mas que nos dá também uma vantagem competitiva do ponto de vista de articulação e conseguimos gerar resultados num curto espaço de tempo. Começava, obviamente, por apresentar um daqueles que é um dos principais exemplos que temos a todos os níveis, não só do nível de cooperação entre as várias áreas que revertem do ponto de vista tecnológico para este produto, para este projeto, como também por considerar que foi um exemplo de colaboração com uma empresa. Estamos a falar desta box, foi a Quidbox, foi um desafio lançado por uma empresa, pela Portlane, que chegou ao Instituto, ao Centro de Investigação e tinha uma visão. Queria uma caixa completamente disruptiva, com um conjunto de funcionalidades, que eu já vou falar um pouco mais à frente, e que realmente precisava de alguém que conseguisse, os recursos não eram muitos, aliás já foi falado até na inauguração da FICIS, não estamos a falar de uma Sony, não estamos a falar de uma Panasonic, estamos a falar de uma empresa de Braga, com recursos limitados obviamente, mas com uma visão e com algumas ideias que queria ver implementadas e que queria realmente construir um protótipo o mais rapidamente possível para testar isto no mercado. E então recebemos este desafio, ganhámos um prémio de inovação na SES, em Las Vegas, em 2014, que é tão só a maior feira de consumo. E nesta feira estávamos a concorrer com produtos como produtos de gravadores de DVDs da Sony, com projetores da Panasonic, e ganhamos um prémio de inovação com este projeto feito em colaboração. Por isso, muito sucintamente a nível deste projeto, estamos a falar de possibilidade de controle por gestos, estamos a falar de uma set-top box que se liga à televisão, semelhante a que muitos já têm em casa, das operadoras típicas em Portugal e noutros países,
Mas neste caso acrescentamos uma série de funcionalidades extras, nomeadamente controle por gestos, comandos de voz, em que eu posso também controlar a box por comandos de voz, trocar de canal, fazer uma série de funções. Tenho videochamadas integradas, porque ela tem uma câmera também com 720p, video streaming, o que me permite ver milhares e milhares de horas de conteúdo digital, de canais que estão disponíveis online, assim como também através do YouTube e outras fontes de informação, cada vez mais relevantes nos dias de hoje. Jogar jogos em família, utilizando gestos ou até utilizando comandos típicos, uma loja online, um conjunto de aplicações de home banking, Instagrams, etc. Todas as aplicações típicas que utilizamos já nos nossos telemóveis estão também disponíveis dentro desta box para podermos usar num ambiente de sala de estar. E também, obviamente, todo o conteúdo familiar, toda a parte de ligação a dispositivos móveis e muitas outras funcionalidades que levaram a esse resultado de atingir o prémio, então, em Las Vegas. Obviamente, também alguns projetos de jogos, apesar de aqui tentar trazer um pouco a mensagem de outras competências que temos para além dos jogos, porque essa é aquela que já passa mais e que é mais conhecida. Aqui apenas um exemplo de um pequeno jogo com algum fator de inovação, que, entretanto, foi também selecionado pela Microsoft para estar instalado na sua sede em Lisboa. Estamos a falar de um jogo que passa um conjunto de princípios de higiene oral, no fundo quantas horas é que os miúdos têm que lavar os dentes, etc. Mas tem um fator muito interessante de inovação e que liga aos outros laboratórios, à componente eletrónica e à componente de design industrial, que é uma escova dos dentes instrumentada. Por isso, há determinados níveis em que os miúdos, para jogarem, têm que efetivamente escovar os dentes e ver uma escova virtual a mexer-se no próprio jogo, que foi um fator de inovação disruptivo e que, neste caso, tivemos o convite da Microsoft para instalar, então, agora na sede em Lisboa. Outra área de competência muito importante que temos tem a ver com animação digital. Se calhar alguns dos produtos e algumas das coisas que temos lá fora não associamos muito provavelmente ao Instituto Politécnico do Cabo e do Ave, mas se calhar muitos de vocês conhecem esta música e a animação que a mesma tem. Pois bem, certamente conhecerão, mas toda esta animação foi feita com tecnologia, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, agora já no próximo slide. Todos estes componentes de animação são fundamentais a nível de jogos, a nível de promoção de marcas e tem ligação a uma série de outras componentes. Ainda agora, recentemente, uma têxtil com quem nós também colaboramos achou imensa piada e quer fazer animações, por exemplo, para se promover junto dos seus parceiros e clientes que têm. Outra das áreas, e esta é uma de inovação que também nós temos e que participámos, neste caso, numa feira no Porto, na Comic Con, e que, no fundo, é uma tecnologia que desenvolvemos que visa facilitar e agilizar a produção desta animação digital. Neste caso, vou-vos mostrar um exemplo, que é o making of daquilo que foi o spot publicitário da Comic Con. Essencialmente estamos a falar, o que vocês vão ver, que eu vos vou mostrar, é o making of no nosso laboratório de audiovisuais, em que temos um ator vestido com um fato de animação digital e que depois agiliza toda a parte de produção do spot, que neste caso foi feito para a RTP e para a Fox. Estamos a falar de tecnologia que está disponível para animação digital, que foi neste caso direto, mas também utilizamos isto para desenvolvimento de jogos e para desenvolvimento também de algumas cutscenes que são desenvolvidas entre alguns elementos multimédia. Mudando um pouco o tom desta área, passando um pouco mais para a área da eletrónica e do controlo, temos também uma forte componente de desenvolvimento e de investigação a nível de drones. Aliás, temos também ali fora não, dentro da exposição, precisamente uma área de demonstração destas competências, não tanto, ou não claramente no desenvolvimento dos dispositivos em si, mas no desenvolvimento de aplicações utilizando este tipo de dispositivos. Uma vez que é uma tecnologia nova, cujas portas, cujas possibilidades são imensas de utilização.
Nesse sentido, criámos a primeira competição europeia de robôs voadores, cuja final vai ser já no dia 2 e dia 3, neste caso em Barcelos, no pavilhão. E isto é fundamental para criar também este tipo de interesse a nível dos jovens. É uma competição que tem duas ligas, uma liga universitária e uma liga secundária, e que é fundamental para criar este tipo de know-how e para criar este tipo de interesse por estas áreas que achamos com grande potencial. Ainda nesta área, estamos a desenvolver um projeto, neste caso o Fire Drone, a nível do quadrilátero urbano, que tem a ver com análise e acompanhamento de fogos florestais, essencialmente para duas componentes temporais diferentes. Primeiro, a detecção do ponto de vista de fogos florestais, através de câmaras, especialmente câmaras infravermelhos, e depois, ainda mais importante ainda, fazer a monitorização em tempo real da forma como o fogo florestal está a evoluir. Apenas para também passar alguma ideia de, neste caso, competências do ponto de vista de processamento de imagem, visão de computador e tecnologia de navegação, neste caso dos dispositivos de drones, que obviamente depois também é aplicada ao nível da competição, em que damos uma API, um kit, para os alunos poderem desenvolver. Aqui ao nível também da saúde, também utilizando as competências a nível da eletrónica, com um conjunto de sensores, o projeto PineWatch, em parceria com a Delphi, que visa o desenvolvimento. Um dos principais problemas destas indústrias de produção massiva tem a ver com problemas que os colaboradores têm ao estarem a fazer sempre movimentos muito repetitivos, movimentos com determinadas posições, e muitas vezes não tem a ver com a quantidade de movimentos que fazem, mas sim com as posições erradas em questão. Então, este projeto essencialmente visa o desenvolvimento de um fato, este fato que aqui está, que está neste momento em desenvolvimento em parceria com a Delphi, com um conjunto de sensores que alerta o seu utilizador e faz uma leitura diária, que depois podemos fazer uma análise semanal e mensal das posturas com que os colaboradores têm, e depois vai avisando à medida que a postura não é mais correta ao longo de determinado período temporal. Um outro projeto também nesta linha tem a ver com o Bowair, que também está em exposição aqui, depois podem ver em detalhe este projeto, e que visa resolver um dos problemas que tem a ver com a população sénior, em que acima dos 60 anos estamos a falar que 1 em cada 3 pessoas tem problemas com quedas acima dos 60 anos, e este é um projeto que visa colmatar ou pelo menos diminuir o impacto deste problema a 2 níveis. Primeiro, com a construção de um fato com uma série de proteções passivas, com malhas 3D, totalmente desenvolvido, neste caso, no laboratório de design industrial, que sempre que a pessoa cai, obviamente, tem umas capacidades, e as malhas foram desenvolvidas de forma a permitirem todos os movimentos da pessoa, mas também a captarem, no fundo, a energia da queda o máximo possível para causar o mínimo de impacto no corpo de quem está a utilizar este fato. Para além disso, tem também um dispositivo eletrónico com um acelerómetro que detecta a queda e avisa automaticamente os caregivers ligados a esta pessoa, permitindo assim um alerta precoce, que é sempre fundamental para depois, tendo havido a queda, tentar que o tratamento seja feito o mais rapidamente possível. Convido-vos também a virem ver este projeto, que está aqui disponível na nossa exposição, ali no espaço aqui ao lado. Também foi um projeto desenvolvido com um conjunto de empresas e que neste momento está a emancipar-se para se lançar a spin-off à volta do produto. Por último, um projeto que visa uma aplicação a nível de jogos e não só, que é este VED, pode parecer assim uma forma um pouco estranha, mas essencialmente estamos a falar de um dispositivo com um conjunto de atuadores, ou seja, de estes elementos que vocês veem aqui produzem vibração, e com isto conseguimos, através da pessoa que usa este dispositivo na cabeça, conseguimos passar determinados padrões de vibração. Estes padrões de vibração conseguimos passar uma série de sensações realísticas daquilo que está a passar no mundo virtual. E que aplicações é que temos para isto? Por exemplo, a nível de jogos, conseguimos passar uma emoção e uma imersão no jogo muito mais forte. Por exemplo, se eu estiver a jogar um jogo, consigo, por exemplo, sentir um determinado choque que me veio de um lado esquerdo ou do lado direito, e com isso ter uma sensação muito mais imersiva de jogar um jogo. Temos também a nível de filmes, consigo estar a ver um filme, para além de ter o som 4D, que já me dá uma sensação áudio de onde é que estão os elementos à minha volta. Isto permite-me também sentir esses mesmos elementos. É claro que depois pode-se tornar um pouco assustador em alguns filmes, mas é sempre interessante, e as reações que temos visto das pessoas são sempre engraçadas. Temos também uma outra aplicação que tem a ver com a música, ou seja, conseguimos ouvir música e sentir efetivamente
quase que as ondas sonoras a percorrerem e a sentirmos verdadeiramente a música. Para além disso, tem ainda uma outra aplicação, no fundo são as 4 principais aplicações, aqui no canto inferior esquerdo, que tem a ver com pessoas invisuais, poder dar estímulos táteis para conseguir alertar determinados obstáculos e guiá-los em determinadas situações. Este é um dos projetos que também está em demonstração e também convido-vos desde já também a virem conhecer melhor e a experimentar esta novidade que é a primeira vez que apresentamos ao público. Já provavelmente ultrapassando o meu tempo, mas também passando já para as conclusões, por isso, essencialmente, e resumindo, ligar com o Centro de Investigações Jogos Digitais, termos uma capacidade multidisciplinar, que eu acho que é quase única, é uma espécie de um Fab Lab com ainda mais capacidade a nível da eletrónica, do design industrial, do design de comunicação, etc. E que conseguimos juntar estas parcerias, estas áreas de competência, de forma muito estreita para produzir resultados rápidos, de, mais uma vez, como eu falei, investigação aplicada. Temos enormes oportunidades para esta investigação aplicada, muitas vezes, ou seja, cada vez mais, isto fruto também da investigação fundamental, as combinações que temos de investigação fundamental dá um sem número de possibilidades de desenvolvermos os novos produtos e novos serviços para amanhã. É apenas queremos dar o primeiro passo e queremos realmente marcar a diferença nesta área. Temos, obviamente, a capacidade, e deixo daqui desde já o apelo para empresas e instituições que tenham interesse em desenvolver algum tipo de projetos nas nossas áreas de competência e ainda que não seja nas nossas áreas de competência, temos todo o interesse em trabalhar e trabalhamos com outros centros de investigação, nomeadamente a parceria que já foi aqui mencionada com o Algoritmi, nas áreas em que, obviamente, precisamos de colaborar. Investigação e desenvolvimento, obviamente, não é uma opção, é uma necessidade para qualquer empresa que se queira continuar a chamar empresa, porque senão, muito rapidamente, as viabilidades são muito reduzidas. E, por fim, vivemos numa altura com enormes oportunidades, é uma questão de começarmos a identificar ideias, projetos e trabalhar em conjunto, e temos vários programas de apoio em que temos todo o interesse em colaborar para trazermos o máximo deste investimento e desta capacidade para Portugal. Muito obrigado e peço desculpa por ter atrasado um bocadinho.